Livro de Mateus, capítulo de número 6. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, então eu pediria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6. Há uns cânticos antigos que nós cantamos ou cantávamos na igreja, hinos da harpa, do cantor cristão e cânticos que a gente cantava. E eu me lembro muito cantar um cântico que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É tão lindo. Talvez eu arrisque cantar esse hino mais tarde, não sei, vamos ver. Alguns querem ir embora mais cedo. Mas Mateus 6, o verso de número 33 é o meu tema, tema nessa manhã. Muito conhecido, parte do Sermão da Montanha. Na Bíblia NVI, que é a tradução que eu tenho, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você está usando uma aplicação no seu celular, ou no seu iPad, ou no seu tablet, põe na NVI, que eu queria que a gente lesse juntos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos ler juntos, queridos? Então, eu vou ler primeiro, e depois eu vou pedir para vocês lerem. Eu vou ler uma parte, e depois a gente vai ler repetindo, tá? Então, primeira parte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todos juntos? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Segunda parte eu leio: e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Juntos? E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Palavra de Jesus. Mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos ler bastante essa manhã e não está projetada os versículos, mas a gente vai ler na Bíblia. Nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, que é uma coletânea de ensinamentos de Jesus, e a gente tem falado isso desde o início do mês de julho, e vamos até o final de agosto falando sobre isso. Eu queria só lembrar três coisas que já foram faladas, mas que a gente vai lembrar novamente, antes de continuar a leitura. Primeira coisa, que o Sermão da Montanha, e isso tudo tem a ver com a mensagem de hoje, tá? Por isso que eu tenho que lembrar. Primeira coisa, que o Sermão da Montanha são ensinamentos para discípulos de Jesus. Isso ficou bem claro no verso 1 do capítulo 5, se você tem ainda a sua Bíblia aberta. O Sermão da Montanha começa dessa forma, que Jesus, vendo as multidões, Jesus então subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, ou seja, não a multidão, mas ensinar os discípulos. Os ensinamentos do Sermão da Montanha são para discípulos, principalmente o de hoje, aliás todos, mas eu quero fazer menção que o que eu vou falar hoje só faz sentido se você for discípulo. E Jesus faz uma diferença entre seguidores, multidão, pessoas que vêm de vez em quando. A multidão, nós falamos, são as pessoas que gostam de Jesus, mas pelo que ele faz por eles. Não são seguidores, não são, são fãs, usando o termo que nós usamos antigamente. São fãs de Jesus, mas não são verdadeiramente seguidores. O que eu vou falar hoje só faz sentido se você e eu formos discípulos de Jesus. Segunda coisa, para os discípulos de Jesus, Jesus tem um padrão alto. A gente falou isso. E nós encontramos a evidência disso em dois versículos do capítulo 5 ainda. O primeiro, o verso de número 20, se você tem a sua Bíblia aberta. No meio do sermão, logo no início, Jesus diz assim: olha, eu lhes digo, falando para quem? Para discípulos, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso é sério, queridos. Jesus falou: olha, o negócio é sério. A gente pensa que a graça vale tudo, que o Novo Testamento é fácil. Não, no Velho Testamento era 10%, no Novo Testamento é tudo.
No Velho Testamento, a gente podia, Jesus falou, não matarás, mas no Novo Testamento não pode nem odiar no coração. E o Sermão da Montanha fica claro isso. Olha, o padrão é alto, hein? Discípulos, se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, não vai dar para entrar no reino dos céus. E o verso 48, mesmo capítulo, verso capítulo 5, portanto, vocês têm que ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Não, o padrão é esse. Eu sei que vocês não podem alcançar, mas eu vou ajudar vocês. Por isso que Jesus, antes do capítulo 5, diz assim, olha, eu vim cumprir a lei, eu não vim abolir. Então, o que vocês não puderem fazer, eu faço por vocês, mas o padrão não abaixa, eu ajudo vocês. Ajudar é uma coisa, cancelar é outra. Eu não cancelo, eu ajudo, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. E o padrão é o quê? Ser como Deus, agir como Deus. Terceira coisa que eu falei de passagem, mas agora eu vou explicar um pouquinho melhor, é que o tema do Sermão da Montanha é o reino de Deus. Você vai encontrar esse termo em vários lugares, inclusive em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. Bem, vamos rapidamente, uma pinceladazinha, o que as pessoas entendiam pelo reino de Deus. Você tem que entender que hoje nós vivemos numa república, nós temos presidentes. Em alguns países do mundo, eles têm parlamentos, primeiro-ministro, reis e rainhas. Alguns não têm reis e rainha, tem presidente, mas quem manda é o parlamento. Naquela época, a maioria dos países eram reinos e tinham reis. Israel não era diferente. E Israel teve um momento na sua história que foi o momento, o apogeu de Israel, que foi os reinados de dois homens, pai e filho, Davi e Salomão. Mas Davi é mais importante do que Salomão. Salomão é onde o reino conseguiu seu apogeu, mais riqueza, grandeza, mas foi em Davi que o reino de Israel se tornou o que se tornou. Aliás, Davi era o padrão em que todos os reis de Israel e de Judá eram medidos. Se um rei era bom, é porque era igual a Davi. Se um rei era mau, é porque não era como Davi. Durante o reinado de Davi, Deus prometeu que um dos seus descendentes reinaria para sempre. Então, o povo de Israel cria num reino físico, num reino tangível, em que um descendente de Davi seria rei e reinaria para sempre em Israel, capital Jerusalém, e as nações da terra seriam abençoadas e se prostrariam ao rei de Israel. Esse rei era chamado o Messias, em hebraico Hamashia, traduzido para o grego Cristo, que significa ungido. O Messias, na mente deles, nada mais era do que o ungido de Deus que viria reinar no reino de Israel, descendente de Davi, que reinaria para sempre. Quando Jesus está ensinando, essa era a expectativa. Por isso que ele diz assim: filho de Davi, bendito aquele que vem em nome de Davi, Hosana, salva-nos agora, estabelece o teu reino. Até os discípulos de Jesus, um pouquinho antes dele ir embora, ele falou: é agora que vai ter o reino será estabelecido. Essa era a ideia deles. Aí Jesus chega, e Jesus diz assim: vocês não estão entendendo nada. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Aí eles ficaram olhando, mas cadê? Ele vai então ir para o trono, ele vai tirar os judeus, ele vai tirar os romanos, ele vai sentar no reino. Quando ele entra na cidade de Jerusalém, essa era a expectativa. Jesus disse assim: não. E Jesus começa a ensinar: o meu reino não é material, não é físico, o meu reino é espiritual. Não é comida nem bebida, mas alegria, paz e liberdade no Espírito Santo. O meu reino não é físico, é espiritual. Aliás, Jesus diz assim: o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está entre vós. Aonde? Porque eu estou aqui.
E aonde eu estou, aí está o reino de Deus. E aí Jesus fala assim: eu vou embora, mas eu vou dizer para vocês, o meu reino já está estabelecido na terra, através da minha igreja. Eu vou estar com vocês todos os dias, e eu quero que vocês entendam que eu vou ser chamado para vocês Senhor. Senhor Kurios, que é a mesma ideia de rei. Por isso que os cristãos do primeiro século morriam, porque não queriam dizer que César era Kurios, Senhor, porque Kurios só pode ser o rei que vai reinar. Jesus disse assim: eu sou esse rei, o meu reino já está entre vocês. Esse é o assunto do Sermão da Montanha. Bem, pensa comigo agora. Discípulos de Jesus, que espero que sejamos todos nós, amém? Se somos discípulos de Jesus, significa que Ele é o nosso Senhor, e significa que nós já estamos vivendo aonde? No reino de Deus. Então o que é o reino de Deus? O senhorio de Deus na nossa vida, o domínio de Deus na nossa vida. Nós já estamos vivendo no reino de Deus. A igreja de Deus é o reino de Deus aqui na terra. Só tem um problema. Não é um problema, talvez eu usaria a palavra, uma dificuldade. O reino de Deus, eu mostrei para vocês, não é físico, mas é espiritual. Mas nós somos o quê? Seres o quê? Físicos. E vivemos no mundo físico. E o mundo físico atrai a nossa atenção. O mundo físico atrai a gente, mas na verdade nós estamos nesse mundo, mas vivemos num outro reino. E essa dicotomia é difícil, então Jesus vai lidar com isso. E ele começa falando sobre as preocupações que a gente tem, que embora a gente vive nesse reino espiritual, a gente tem que fazer coisas que tem a ver com o reino físico. Por exemplo, a gente tem que comer, a gente tem que pagar aluguel, botar gasolina no carro, botar os nossos filhos na escola, a gente tem que se divertir, nós temos que ter abrigo. E Jesus fala assim: ok, eu sei de tudo isso, mas o problema é que vocês têm que entender que, embora vocês estão no mundo físico, o reino de vocês é espiritual, e vocês não podem colocar as prioridades de vocês no físico, mas no espiritual. E isso é muito difícil de fazer. E aí Jesus fala assim: mas deixa eu ensinar para vocês como é que vocês vão fazer. Capítulo 6, por favor. Jesus vai desafiar os seus discípulos a viverem como cidadãos do reino. E ele começa desafiando através das nossas prioridades. E ele vai começar então falando de uma coisa que todo mundo entende. Quando a gente fala de mundo físico, a gente tem que falar de quê? Dinheiro. Verso 19, ele começa com um mandamento, um imperativo negativo. Ele diz assim: olha gente, vocês são meus discípulos, cidadãos do reino, então não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Jesus está falando: olha, a Bíblia fala claramente que a gente tem que pensar no futuro, não é isso que a Bíblia está falando, está falando de prioridade. Por isso que ele usa a palavra tesouro. Fala assim: a prioridade de vocês nunca pode ser, lembra que vocês são cidadãos do reino. Isso só faz sentido para discípulo, hein? Vocês são cidadãos do reino, então a prioridade não é ajuntar tesouros na terra, porque esses são passageiros. Ladrão rouba, estraga, quebra, você pode perder. A prioridade tem que ser ajuntar tesouro no céu. Essa é a prioridade. Todo mundo está entendendo? Diga amém. Aí ele faz uma afirmação muito importante, ao verso 21. Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Coração representa tudo que nós somos, emoções, representa nossa vontade, nosso intelecto. Assim, olha, aonde tiver,
O que é importante para você, é aí que você vai gastar tempo. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai usar os olhos como metáfora. Os olhos são a candeia do corpo, a luz do corpo. Se os olhos forem bons, então todo o seu corpo vai ser bom, vai estar cheio de luz. Verso 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Aí Jesus afirma, olha, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Outra afirmação poderosa, verso 24, discípulos, é impossível, ninguém pode servir a dois senhores, não tem jeito, pois ele vai odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês, discípulos, na multidão, vocês, discípulos, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na verdade, a palavra no original é mamon, que é o Deus do dinheiro e dos prazeres, de tudo que o dinheiro pode comprar. Preste atenção. Não tem como, Jesus fala assim, você está vivendo no reino de Deus, mas vive no reino físico. Se você quiser viver no reino físico, você vai abandonar o espiritual. Se você quiser abandonar o espiritual, eu vou prover para vocês no físico. Agora, não tem como os dois. Para que a pessoa fale assim, mas eu tenho que buscar dinheiro para Jesus. Jesus, eu tenho que trabalhar. Jesus, se eu não trabalhar, não tem dízimo na igreja. Eu não posso dar missões. Eu tenho que cuidar da minha vida. Jesus fala assim, eu sei disso. Jesus, mas eu estou nesse reino espiritual, mas eu vivo aqui na carne. Você lembra lá como é que era antigamente? Você estava aqui, você sabe que a gente tem que pagar a conta. Jesus fala assim, então deixa eu explicar para vocês uma coisa. Olha os próximos versículos. E eu queria que vocês vissem quantas vezes a palavra, ou no verbo, ou no substantivo aparece preocupar. Portanto, ou seja, porque eu falei tudo isso, eu lhes digo a quem? Aos discípulos, não se preocupem, diga comigo, não o que se preocupem, não se preocupe com o que, Jesus? Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Gente, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Discípulos, vocês não têm mais valor do que elas? Jesus não está falando que a gente não tem que trabalhar. Ele está dizendo o seguinte, se Deus cuida das aves que não trabalham, a gente não tem mais valor do que elas. Quem de vocês, verso 27, por mais que se o quê? Preocupe. Número 2. Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Tem como fazer isso? Não, não tem. Verso 28. Por que vocês se preocupam? Quanto? 3. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, está falando do reino, nem Salomão, que era o apogeu do reino, se vestiu como um deles. Gente, se Deus, verso 30, assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens, mulheres de pequena fé. Então quando a gente coloca nossas prioridades no físico, a gente está demonstrando o quê? Falta de fé, falta de confiança. 31, portanto, não se preocupe. Quantas vezes agora já? 4. Não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Sabe quem faz isso? Os pagãos. Quem são os pagãos? As pessoas que não vivem no reino. Pagão, nesse texto, é todo mundo que está fora do reino de Deus. Olha, as pessoas que estão fora do reino é que correm atrás dessas coisas. Então quando eu corro atrás dessas coisas, em vez de correr atrás do reino de Deus, eu estou agindo como discípulo? Sim ou não? Não, eu estou agindo como pagão. E pagão vai entrar no reino de Deus? Não, está fora.
O único pagão que vai entrar no reino de Deus é o pagão que se converte e se torna discípulo. Os pagãos fazem isso. Aí Jesus diz: vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus, então, qual é a solução? A solução é essa: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe. Quantas vezes? 5. Com amanhã. O amanhã trará as suas próprias, o quê? Preocupações. Quantas vezes? 6. Basta cada dia o seu próprio mal. Tremendo. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E eu dou tudo o que vocês precisam. Dá para notar que nessa passagem que nós lemos, 6,33, há uma promessa, mas com essa promessa tem uma condição. Qual é a promessa? Eu vou dar tudo o que vocês precisam. O verso diz assim: e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pastor Fernando, o que significa todas essas coisas? Só lê o que ele falou antes. Podemos resumir 3 coisas que ele está falando. Eu vou acrescentar para vocês, eu vou dar para vocês tudo o que vocês precisam fisicamente. Não se preocupe, confie em mim. Não vai faltar comida, não vai faltar dinheiro para aluguel, não vai faltar dinheiro para pagar a escola das crianças, para comprar o carro, não vai faltar. Você pode confiar em mim? Eu prometo, Deus está falando, eu prometo que não vai faltar nada para vocês na área física. Ele está prometendo, não sou eu que estou prometendo. Quem está prometendo? Jesus. Se você não crê, conversa com ele. Eu prometo. Não só eu vou dar para vocês tudo que vocês precisam fisicamente, mas também emocionalmente. Por isso que 6 vezes ele usa: não se preocupe. Eu vou tirar a ansiedade do coração de vocês, a depressão. Eu vou tirar de vocês a ansiedade, a insônia, os problemas da sua emoção. Eu vou cuidar de você, confie em mim. Terceiro, eu vou cuidar de você nas suas necessidades espirituais. O contexto da bem-aventurança: você vai ter o reino de Deus, você vai ver a Deus, você vai ser chamado filho de Deus. Eu vou cuidar de você aqui nessa terra, enquanto você está no mundo físico, mas mais importante, quando você sair do físico, você vai viver comigo para sempre no céu, porque o reino de Deus continua. Essa é a promessa, tremenda promessa. Eu cuido das aves, eu cuido dos lírios, eu vou cuidar dos meus. Eu sou o rei, e no meu reino, quem é cidadão do meu reino, eu cuido deles. Mas para isso tem que fazer o que eu quero. E o que eu quero é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bom, resta-nos então 2 perguntas. O que significa isso? E mais importante, como fazer isso? Rapidamente, o que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ué, primeiro significa o quê? Prioridade. Então, buscar primeiro o reino de Deus, de acordo com o contexto, é uma completa dependência e confiança no Senhor do reino. Por isso que ele começa com as bem-aventuranças. Buscar primeiro o reino de Deus é primeiro: ok, Deus, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar que você vai cuidar de mim. Eu vou confiar, eu vou acreditar, como uma criança acredita no pai. Eu vou acreditar, eu vou depender de Ti completamente. Minha fonte de renda, minha fonte de alegria, minha fonte de sabedoria, não é o meu patrão, não é meu esposo, não é minha esposa, não é o país, não é o condado. Minha fonte de tudo é Deus. Eu dependo dEle. Eu dependo dEle. Segundo, significa ser submisso aos decretos do reino. Na versão do Sermão da Montanha em Lucas, Jesus para e diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, curiosos, curiosos, rei, rei, e não fazem o que eu mando?
buscar o reino de Deus não é só depender de Deus, confiar em Deus, mas se submeter aos seus decretos, que estão colocados na palavra. Simples, podia falar mais, mas resume tudo. Ok, pastor, entendo. Então buscar primeiro o reino de Deus é depender de Deus, confiar em Deus, submeter a Deus. Good. Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz isso no dia a dia? Eu vou colocar para você bem rápido, de 3 formas. Porque a gente tem que voltar para 5:20. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que são 2 coisas diferentes. Primeiro, como eu faço isso? Primeiro eu tenho que, simples, viver como cidadão do reino. Eu não posso viver como pagão. Então, muito simples. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? Eu vou agir como cidadão do reino. E como é que o cidadão do reino, o que o rei espera do cidadão do reino? Eu espero de vocês que a justiça de vocês seja superior à dos escribas e fariseus. Qual é o problema com os escribas e fariseus, gente? O que os escribas e fariseus faziam que Jesus não gostava tanto? Era o que eles ensinavam? Não. Jesus concordava com quase tudo que os escribas fariseus ensinavam. As doutrinas dos escribas fariseus são doutrinas bíblicas. O que Jesus mais tinha repugno dos escribas fariseus, sabe o que era? Uma palavra: hipocrisia. Se você não crê, em casa, lê Mateus 23. Hipócritas, ele chama ele várias vezes. E por que Jesus em Mateus 23 chama eles de hipócritas? Porque vocês falam uma coisa, mas vocês vivem outra. Vocês agem, falam como cidadãos do reino, mas vocês agem como fora do reino. Vocês são sepulcros caiados. Por fora é muito bonito, fala muito bonito, mas não vive nada daquilo. Então, buscar primeiro o reino de Deus, primeiro significa que a gente tem que ter uma justiça superior à dos escribas e fariseus. O que significa uma justiça muito superior à dos escribas e fariseus? A gente tem que viver aquilo que a gente prega. A gente tem que viver aquilo que a gente ensina. A gente tem que viver os decretos do reino. Amém? A gente fala amém. Mas a verdade é que a maioria dos crentes hoje estão vivendo uma vida de hipocrisia. Por quê? Porque falam uma coisa, mas vivem outra. Eu vejo, o Facebook é maravilhoso, porque a gente está vendo tanta coisa que a gente não viria de outra forma. E a pessoa coloca um versículo lá, e você lê aquele versículo e fala assim: uau, profundo. Mas aquele versículo não tem nada a ver com a forma que aquela pessoa vive. Então hoje o que a gente tem? A gente tem crentes que no domingo de manhã estão na igreja, à tarde estão num bar tomando cerveja, ou numa roda tomando vinho, se embriagando. Isso é buscar primeiro o reino de Deus? Você tem, eu vi lá no Brasil agora, pastores de igreja, numa igreja grande de São Paulo, o pastor foi encontrado, esse é o rumor confirmado pela sua esposa, foi encontrado num motel com uma mulher, larga a igreja, fica fora da igreja, passa a igreja para o filho assume a igreja, sai da igreja por um tempo, volta para a igreja, agora casado, a esposa divorcia ele por causa disso, casa com uma outra, mais nova, que não é a mesma, assume a igreja de novo. Quando ele assume a igreja, o filho sai dizendo que divorciou da esposa, e o povo aplaudindo. Pastores divorciando da esposa e casando. Se começa no púlpito, como é que está aí embaixo? O negócio está feio, irmãos. Crente mentindo, crente mente, crente está mentindo demais, não tem palavra. Ô irmão, por que você não foi na igreja? Eu não posso, eu estou doente. Aí você vê uma foto dele na praia.
Não está entendendo nada. Ô irmão, você não vê a igreja? Ah, não estou podendo. Aí você vê em outro lugar aqui pertinho. Não está entendendo, irmão. Então, hoje o que está acontecendo? As pessoas começaram a ficar mentirosas. Crentes, cidadão do reino. No Sermão da Montanha, Jesus fala de divórcio, pureza sexual. Não estou falando de fraqueza. Fraqueza todo mundo tem. Mas pessoas que não são casadas, vivendo como casado, tendo relacionamento sexual como se fosse casado, mas não é casado, mas é crente. Jesus fala assim, gente, não sou eu que estou falando não, irmãos, é a Bíblia que diz, não tem como, 5:20, se a justiça de vocês não for superior à de superior, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Se eu não pregar isso, eu não estou sendo responsável. Queridos, Deus está nos chamando para a gente viver uma vida de seriedade, santidade, não é perfeição, mas integridade. Se a Bíblia diz para não fazer, a gente não pode fazer. E se a gente faz, Jesus me perdoa, não justifica. Todo mundo cai. De um jeito ou de outro a gente cai. Mas o que a Bíblia ensina quando a gente peca? Confessar e deixar. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Qualquer um pode pecar. Davi pecou. Não estou justificando, estou dizendo que pode acontecer. Mas quando acontece, não podemos justificar. É assim mesmo, a carne é fraca. Não. Se eu pecar, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar e nos limpar de toda iniquidade. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus está chamando a igreja para voltar à santidade. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? Agir como cidadão do reino. E como é que o cidadão do reino age? Com uma justiça superior à dos escribas e fariseus. O que significa isso? Viver aquilo que a gente prega, não pode ser hipócrita. Segundo, o que significa buscar primeiro o reino de Deus? Note que não diz buscar primeiro a Deus. Ainda bem que não diz isso, porque Jesus sabia disso. Porque, não, Deus é primeiro lugar, mas pastor, não dá, né? Não, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O domínio de Deus. Então, o que significa buscar primeiro o reino de Deus? Agir como cidadão do reino, largando a hipocrisia. Segundo, fazendo a nossa prioridade o que é prioridade para Deus. Deu para entender? Buscar primeiro o reino de Deus é o que é importante para Deus tem que ser importante para mim. O que é prioridade para Deus tem que ser prioridade para mim. Amém? Aí Jesus diz assim, você acha que a prioridade de Deus é dinheiro? Você acha que a prioridade de Deus é prazer? O que é a prioridade de Deus, que tem que ser minha prioridade? Primeiro, Jesus fala, eu vim para o mundo para fazer uma coisa, buscar e salvar o que estava perdido. Isso tem que ser o que queima o nosso coração. Eu tenho que ganhar alma, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar do amor de Jesus, eu não posso ficar calado, eu tenho que trazer outros para Deus, eu tenho que buscar a ovelha perdida, achar a moeda perdida, eu tenho que esperar o filho pródigo, e quando ele chegar eu tenho que abraçá-lo, porque isso é precioso para Deus. Eu tenho que fazer o que Ele mandou, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Missões está no coração de Deus. Eu tenho que fazer missões, eu tenho que completar. Eu não posso guardar meu dinheiro e não dar para missões. Eu tenho que fazer isso, porque isso é importante para Deus. E eu vou falar uma coisa muito legal. Sabe qual é, de acordo com o livro de Efésios, o grande mistério de Deus? A grande alegria de Deus no Novo Testamento é a igreja. Ela é chamada a noiva do Cordeiro. Buscar primeiro o reino de Deus é fazer a igreja, e quando eu falo igreja não estou falando o prédio, mas fazer a igreja de Deus, que é a prioridade para Ele, a minha prioridade. Eu sei que eu vou tocar em alguns, eu tenho que só ensinar uma coisa, tá? Eu vou ensinar, irmãos, estou ensinando. Se não gostar, me ama. Vou fazer uma viagem, fim de semana, todo mundo tem direito a viajar.
Só posso sair 3 dias. Não tem como sair mais dias. Eu posso escolher sair sexta, sábado e domingo. Eu posso escolher sair sábado, domingo e segunda, ou domingo, segunda e terça. Porque só tem 3 dias. Aí Jesus fala assim, olha, prioridade minha é o reino. O que eu faço? Falo o seguinte, ok, eu não vou abrir mão do que é importante para Deus. O que é mais importante para Deus? O meu trabalho ou a obra dele, a minha igreja, o que eu faço para ele? A minha igreja. Mas quando eu escolho, não, eu vou abrir mão da igreja, mas o meu trabalho não posso abrir, pastor, eu tenho que estar lá às 7 da manhã, 8 da manhã, o senhor sabe. Pode até fazer, mas está agindo como pagão. Porque Jesus falou, pagão faz isso. Cidadão do reino, põe prioridade sempre o que é prioridade para mim. Ah, mas se eu fizer isso, eu não vou poder pagar as contas. Não se preocupe, 6 vezes. Se você me colocar primeiro, eu vou te colocar primeiro. Se você fizer o que eu quero, eu vou fazer o que você quer. É o que diz o Salmo 37. Deleite no Senhor, Ele te dará o desejo do teu coração. Mas você tem que primeiro buscar o reino de Deus. Se você não faz isso, não é primeiro. É segundo, mas não é primeiro. Pastor, mas a minha família. A família é uma bênção. Graças a Deus pela minha família. Mas não é primeiro. O reino de Deus, não é Deus não, é o reino de Deus. Tudo que importa para Deus tem que ser primeiro. E você tem que responder essa pergunta. Se nós fizermos o reino de Deus primeiro, Deus falou, eu vou cuidar de vocês. Mas eu quero ter prazer, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero que você faça. Mas o teste é, eu sou primeiro. O que importa para mim é primeiro. E a gente vê na Bíblia o que Deus importa. Porque Jesus fala assim, eu vou dar o exemplo da ceia do Senhor. Jesus fala assim, quanto eu almejei gastar essa ceia com vocês. E o que a igreja está fazendo é o seguinte, antigamente, o culto de ceia era o culto mais importante do mês, ninguém faltava. Hoje, a gente até esquece, a gente não faz parte mais. Jesus falou, eu quero participar com vocês. Gente, a gente precisa de fazer uma sintonia. Quando nós preparamos essa mensagem, a gente preparou porque o pastor Márcio trouxe para a gente como pastor e falou assim, olha, a igreja está tão preocupada, eu estou passando por uma situação difícil, financeira, e o negócio é, pastor, que as coisas estão muito difíceis, o trabalho está difícil, os aluguéis estão altos, gasolina está cara, a escola de criança está cara, pastor, entenda que a igreja está apertada, está todo mundo passando isso. A gente falou, ok, aonde a gente vai encontrar na Bíblia a solução? Mateus 6, Mateus 7, Jesus falou, eu vou cuidar de vocês. Mas aí quando eu começo a olhar o texto, ele falou assim, eu vou fazer isso, mas vocês têm que fazer o que eu quero. Queridos, não importa, na época do pior rei de Israel, Deus levantou o maior profeta. Na época de maior seca, Deus mandou água sair da rocha. Quando não tinha comida no deserto, Deus mandou um menininho com 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou. Não me importa como é que está a economia do mundo, não importa se não tem, se é Obama, se é o republicano, a nossa confiança está em Deus. E Jesus está prometendo a cada um de nós, se eu e você colocarmos Ele primeiro, não só Ele, mas o seu reino, agindo como cidadão do reino, colocando a prioridade, onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o teu coração. E a pergunta que a gente faz para a gente, aonde está o meu tesouro? O que é o meu tesouro? É a conta do meu banco? É o que eu estou adquirindo? É o carro que eu estou comprando? Ou o meu tesouro é Deus? Esses cânticos, tua presença. Oh Deus, leva-nos de volta. Aquele sentimento em que a presença de Deus era a coisa melhor para nós. Em que estar na casa do Senhor era a coisa melhor. Prática.
O dia tem 24 horas. 24 horas. Você dorme aí entre 7 e 8 horas. Trabalha mais 8 horas. Tem mais o commute time, que você vai para o trabalho, 10 horas, são 18 horas, só sobrou 6. Tem que comer, tem que conversar com a família, só tem 6 horas. Tem que sacrificar alguma coisa. Primeira coisa que sacrifica, leitura da Bíblia. A maioria dos crentes não lê a Bíblia diariamente. A maioria, não vou pedir que ninguém levante a mão. Não lê a Bíblia, mas tem tempo para tudo. Olha, se você tirasse metade do tempo que você gasta no Facebook para ler a Bíblia, já estava bom. Mas tem tempo no Facebook, tem tempo para mandar e-mail, tem tempo para tirar foto, tem tempo para fazer tudo, mas não tem tempo de ler a Bíblia. Está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus? Não. Tem tempo para conversar com todo mundo, mas não tem tempo para orar. Jesus está falando, não tem como, gente, eu quero abençoar vocês, mas vocês estão me roubando. O que é roubar a Deus? Roubar a Deus não é tirar do que ele... Tudo é dele. Roubar a Deus, sabe o que é? É prender as mãos dele. Eu quero abençoar vocês, mas não posso abençoar, porque vocês não me deixam. Porque vocês agem como pagão. Se vocês me buscarem, cada vez que você me busca, vocês estão soltando a minha mão. Cada vez que vocês me buscam, vocês estão soltando a minha mão. E eu quero que a minha mão esteja estendida para abençoar vocês, para suprir a necessidade de vocês. Tudo que vocês precisarem, eu vou suprir. Então, quando a gente está mais preocupado com as coisas físicas do que espirituais, com as coisas que têm a ver com esse mundo do que tem a ver com Deus. Jesus não está falando que não é importante, ele só falou que não é o mais importante. O mais importante é buscar o meu reino. Terceiro, o que significa buscar? Como buscar o reino de Deus? Agindo como cidadão do reino, fazendo as coisas que é prioridade para ele, é nossa prioridade. E terceiro, note que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós já definimos justiça. Justiça significa relacionamento com Deus. Justiça significa um relacionamento justo com Deus. Então significa que você tem que ter um relacionamento correto com Deus. Só existe uma forma, através de Jesus. Se você não é crente, a primeira coisa que você tem que fazer, convidar Jesus para entrar no seu coração. Jesus, eu não consigo ser justo sozinho. Esse negócio de ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu, é impossível. Tudo bem, deixa eu entrar em você e eu te ajudo. Como é que ele entra em nós? Perdoa meu pecado, entra no meu coração, ele entra. E aí, você tem que manter esse relacionamento. E como é que a gente mantém esse relacionamento? Através do Espírito Santo de Deus. Buscando a ser um melhor cristão. Pedindo perdão a Ele quando você cai, quando você peca. Pedindo ajuda a Ele na sua fraqueza. Ele promete, se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai, a palavra de hoje é como, de um lado ela é amarga, de outro lado ela é doce. É como colocar no mesmo prato uma carne e um quiabo. É como entender que existe promessas, mas as promessas estão ligadas à nossa obediência. Pai, eu preguei a Tua palavra como Tu me deste para pregar, eu só posso fazer isso. Quantas vezes eu não vou falar nem dos meus irmãos, Fernando, Ricardo Barreto de Carvalho, quantas vezes eu ajo como pagão, quando eu me preocupo com aquilo que é material em vez de espiritual, quando eu vou atrás daquilo que é temporário, quando eu abro mão de gastar tempo contigo para satisfazer os meus desejos. Eu te peço perdão. Eu não quero pregar uma palavra que eu não viva.
Eu quero te dizer essa manhã, Pai, me ajuda a te buscar em primeiro lugar. Teu reino, a tua justiça. Eu sei que tu vais cuidar de tudo. A tua promessa não falha. Vai ter suficiente. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Agora a minha parte eu preciso de fazer. Eu preciso de agir como um cidadão do teu reino. Tira de mim toda hipocrisia. Ajuda a viver como cidadão do teu reino. E ajuda-me, Senhor, a fazer as tuas prioridades a minha prioridade. Eu oro isso como exemplo para a minha igreja, mas eu oro agora pela minha igreja. Os irmãos e irmãs, discípulos teus, que tu me deste para pastorear. A verdade é, Senhor, que está todo mundo enquadrado. Mas nós não podemos sair daqui dessa forma. A palavra tua não é para trazer culpa, mas para trazer transformação. O que eu quero pedir à igreja nesse momento, e eu peço a você que está assistindo em casa também, é que você gaste 5 minutos antes de ir embora no altar, orando e dizendo: Senhor, o que você está falando comigo? O que eu tenho que mudar? Eu queria que você não ficasse com o coração fechado. Deus está falando contigo. Não deixa o diabo. Se eu falei alguma coisa que você não entendeu, vem para o estudo na quarta, a gente conversa. Você tem pergunta, mas o que a gente precisa agora é obedecer a Deus. Esquece Fernando, ouça Jesus. Ouça o que Jesus falou. E eu queria que todos ficassem de pé. E eu queria convidar todos a vir para o altar, a se ajoelhar e gastar 5 minutos. Depois dos 5 minutos eu vou fazer uma oração final e a gente vai despedir. Se você tiver que ir embora, não quiser vir, eu não posso te obrigar, eu só estou te convidando. Mas eu queria que você buscasse um lugar. E enquanto só o piano está tocando, a gente vai estar orando. Se você está em casa, se ajoelha aí, não fica em pé não, tá? É para você também. Se ligou, você quis assistir, se ajoelha aí na sua casa. Continue, por favor, tá? O online, tá? Que eu quero orar por aquelas pessoas que estão lá. Vai orando aí em casa também, tá? Se ajoelha aí. 5 minutos de reflexão, perguntando para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo que não está te agradando? O que eu tenho que mudar? Eu vou me calar, o piano vai continuar tocando. Em 5 minutos eu volto para a gente fazer a oração final.